O vento carregava sussurros pela vila de Sainte-Mère-Église, sussurros de inquietação e medo. Algo estava errado, uma escuridão se infiltrando em suas vidas pacíficas. Os moradores, antes despreocupados e joviais, agora trocavam olhares preocupados, o riso silenciado. A mudança foi sutil no início, uma descida gradual à apreensão. Mas à medida que os dias ficavam mais curtos e as sombras mais longas, o medo deles também crescia, contorcendo-se em suas entranhas como uma coisa viva. Os anciãos, com seus rostos marcados pela sabedoria de gerações passadas, falavam em voz baixa sobre um antigo mal, algo que havia despertado. Eles avisavam sobre uma escuridão que podia consumir a alma, deixando para trás apenas uma casca da pessoa que um dia foram. Suas palavras, pesadas de presságio, pairavam no ar, um prenúncio arrepiante dos horrores que estavam por vir. Sainte-Mère-Église, aninhada entre as colinas verdejantes da Normandia, era um lugar intocado pelo tempo. A vida seguia em um ritmo mais lento, ditado pelos ritmos da natureza e das mudanças de estação. Os moradores, suas vidas entrelaçadas por gerações, compartilhavam um laço inquebrável, sua existência tão previsível quanto o nascer do sol. O coração da vila era a antiga praça, um lugar onde as crianças brincavam sob o olhar atento de carvalhos centenários, suas risadas ecoando pelo local. Era um lugar onde o tempo parecia parar, onde o peso do mundo parecia estar a milhões de quilômetros de distância. Mas isso foi antes da chegada da escuridão, antes que o próprio ar que respiravam se tornasse frio de medo. Ivan Dubois, um jovem conhecido por seu coração bondoso e natureza gentil, foi o primeiro a sucumbir. Ele sempre fora um espírito solitário, encontrando consolo na solidão das florestas ao redor. Mas seu isolamento havia tomado um rumo sinistro. Seus olhos, outrora brilhantes, refletindo o céu azul, agora brilhavam com uma intensidade perturbadora, uma escuridão à espreita sob a superfície. Seu comportamento tornou-se cada vez mais errático. Seu sorriso outrora caloroso substituído por um sorriso arrepiante que causava calafrios na espinha de quem cruzava seu caminho. Ele falava por enigmas, suas palavras carregadas de uma loucura assustadora que insinuava algo sinistro, criando raízes dentro dele. Os moradores, antes rápidos em oferecer uma mão amiga, agora o evitavam, seu medo palpável. Elas sussurram ao vento, vocês sabem. As sombras. Elas falam comigo. Contam-me coisas terríveis. Eu o vi perto do rio. Seus olhos eram como brasas ardentes, cheios de uma escuridão que eu nunca tinha visto antes. Sua mão frágil agarrava o rosário, suas orações um apelo desesperado por proteção. Ele veio à minha loja falando sobre demônios e sombras. Seu toque era como gelo, me dando calafrios. Ele fez o sinal da cruz, seu rosto pálido de terror. O medo, como uma doença contagiosa, espalhou-se pela vila, infectando seus sonhos, transformando suas noites em pesadelos. Eles estavam presos em um pesadelo acordado, sua existência pacífica destruída, suas vidas mudadas para sempre. Então veio o desaparecimento de Lara Dubois, a irmã mais nova de Ivan. Ela desapareceu sem deixar vestígios, engolida pela crescente escuridão que havia envolvido a vila. Os moradores, com o coração pesado de medo, procuraram incansavelmente, seus gritos ecoando pela floresta antes familiar, agora um labirinto ameaçador de sombras e medo. Mas Lara havia sumido, desaparecida sem deixar vestígios.
deixando para trás um vazio que corroía a sanidade deles. Boatos sobre o envolvimento de Ivan se espalharam como fogo, alimentados por seu comportamento cada vez mais errático e o brilho assustador em seus olhos. Ivan, atormentado pela escuridão que o consumia, lutava uma batalha perdida contra a entidade que havia se enraizado em sua alma. Ele estava preso em uma prisão de sua própria mente, seus pensamentos dispersos, suas memórias fragmentadas. Ele era prisioneiro e carcereiro, sua sanidade por um fio. Vejo flashes de Lara, seu rosto aterrorizado, implorando por mim. Mas a escuridão turva minha visão, sussurrando promessas de poder e vingança. Estou dividido entre o amor por minha irmã e os sussurros sedutores da entidade que me mantém cativo, seu aperto se intensificando a cada momento que passa. Desesperados, os moradores recorreram à velha Celeste, uma mulher que vivia nos arredores da vila, cujo conhecimento de ervas e rituais antigos era sussurrado como a chave para sua salvação. Celeste, com seus olhos repletos de uma sabedoria que transcendia o tempo, viu a escuridão que havia envolvido Ivan, sentiu a presença arrepiante que se agarrava a ele como uma mortalha. Ela concordou em ajudar, mas avisou que o ritual era perigoso, uma aposta com forças além da sua compreensão. O fracasso, ela advertiu, não apenas custaria a alma de Ivan, mas também liberaria uma escuridão sobre a vila que consumiria a todos. Sob o pálido brilho da lua cheia, eles se reuniram na praça, seus rostos marcados por uma mistura de esperança e apreensão. Celeste, sua voz forte apesar de sua estrutura frágil, começou o antigo cântico, as palavras pairando no ar, pesadas de poder. Ivan, contido pela força combinada dos homens da vila, se debatia e convulsionava, seus gritos ecoando pela noite, uma sinfonia arrepiante de loucura e desespero. O ar crepitava com energia, as sombras dançavam ameaçadoramente enquanto Celeste lutava contra a entidade que mantinha Ivan cativo. O ritual durou até o amanhecer, o silêncio que se seguiu, ensurdecedor. Ivan estava imóvel, seu peito subindo e descendo em um ritmo constante. A escuridão que havia nublado seus olhos havia sumido, substituída por um olhar vazio. Ele estava vivo, mas a centelha que antes o definia, a gentileza que atraía as pessoas para ele, havia sumido, substituída por um vazio que os arrepiava até os ossos. Lara nunca foi encontrada. Alguns sussurravam que ela estava perdida para sempre, presa no submundo pela entidade que havia possuído Ivan. Outros se agarravam à esperança de que ela ainda estivesse lá fora, em algum lugar, esperando para ser encontrada. A vida em Sainte-Mère-Église lentamente voltou a uma aparência de normalidade, mas as cicatrizes daquela noite eram profundas. O riso das crianças era hesitante, suas brincadeiras tingidas por um medo subjacente. Os adultos, assombrados pela lembrança daquela noite, carregavam o peso de sua experiência em seus olhos, seus sorrisos forçados, suas risadas ocas. A escuridão que havia descido sobre sua vila havia recuado, mas a lembrança permanecia. Um lembrete arrepiante da fragilidade de sua existência e das forças invisíveis que espreitavam além do véu de sua realidade. E no silêncio, eles quase podiam ouvir os sussurros ao vento. Um lembrete assustador de que alguns males nunca morrem de verdade. Eles apenas dormem, esperando o momento oportuno para despertar mais uma vez.